E aí, que no meio de uma pandemia mundial, o nosso governo decide gastar 4,8 milhões de reais em uma campanha para as pessoas saírem de casa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. 4,8 milhões de reais em uma campanha aprovada sem licitação para incentivar as pessoas a não fazerem quarentena, que no caso é mais ou menos a mesma campanha que a Itália fez assim que começaram os casos de coronavírus por lá e que depois os políticos responsáveis pela divulgação da mensagem vieram a público para se desculpar pelo que eles fizeram, porque eles perceberam o tamanho da cagada que tinha sido feita. Não adianta você achar que tá tudo bem, o Brasil tá com poucos casos de coronavírus, não vai dar nada. O Brasil tá com poucos casos notificados de coronavírus, porque no Brasil não tem teste. Uma pesquisa publicada pela Fiocruz apontou que nesse período do ano, entre março e abril, aumentou em 10 vezes a quantidade de pessoas internadas por insuficiência respiratória grave. Entre os dias 15 e 21 de março foram registrados 2.250 casos de pessoas internadas com insuficiência respiratória, quando no mesmo período do ano passado o registro de casos ficou entre 250 e 300. Ou seja, não é pneumonia, não é uma epidemia de pneumonia que está acontecendo no Brasil ao mesmo tempo em que o mundo inteiro enfrenta uma pandemia de coronavírus. Segundo uma estimativa do presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para cada um caso de coronavírus que a gente tem registrado no Brasil, 15 casos estão deixando de ser registrados. E aí, o nosso presidente, ele recebe todos os dias um relatório da ABIN, para quem não sabe, a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, monitorando a pandemia no Brasil e no mundo. Segundo as estimativas do relatório da ABIN, do dia 23 de março, até o dia 6 de abril devem acontecer 5.571 mortes no Brasil por conta do coronavírus. E aí, como se esse número já não fosse assustador, um estudo publicado pelo Imperial College de Londres estima que, sem isolamento social, até 1 milhão de pessoas podem morrer no Brasil. E esse estudo foi assinado por 50 cientistas, entre eles grandes nomes que compõem a Organização Mundial da Saúde. Mas o Bolsonaro ainda acha que é só uma gripezinha. Além disso tudo, entra na conta que o mês de abril é o mês no qual, historicamente, no Brasil, crescem os números de dengue e gripe. Ou seja, a gente tem 3 epidemias caminhando para o seu pico no mesmo período do ano. Dengue, gripe e agora o coronavírus. Por isso e por tantas outras coisas, o Brasil precisa parar. As pessoas precisam ficar em casa. A campanha que o governo publicou é uma campanha criminosa, é uma campanha assassina. Mas aí ainda bem que ainda tem gente consciente no Brasil e a Justiça do Rio de Janeiro emitiu uma liminar mandando tirar a campanha O Brasil Não Pode Parar do ar, que já estava circulando nas redes sociais. E logo depois da liminar exigindo a suspensão da campanha, o que aconteceu? A Secretaria de Comunicação do governo apagou as postagens que tinha feito com o vídeo nas redes sociais e alegou que esse vídeo nunca existiu, que essas postagens nunca aconteceram, como já é típico nesse governo fanfarrão que a gente tem à frente do país. O que acontece agora é que, do jeito que as coisas estão, o isolamento ele já não é mais útil para tentar parar a disseminação do vírus. O vírus já está espalhado. Muito, bastante. Ele agora é uma estratégia para tentar evitar o colapso do sistema de saúde no Brasil, que é exatamente o que está acontecendo na Itália, o que vem acontecendo já há algum tempo na Itália, na região da Lombardia, que é a região onde houve a maior quantidade de casos, onde, devido ao fato do governo ter sido relapso quando começaram a aparecer os primeiros casos e as pessoas não terem levado a sério a quarentena, os números cresceram vertiginosamente e o sistema de saúde na Itália, que é um sistema muito bem estruturado, não está tendo capacidade para atender a todos os casos. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é o colapso de um sistema de saúde? E eu vou exemplificar de uma forma muito prática para você. O que está acontecendo hoje na Itália é o seguinte: se chegam num hospital 2 pessoas ao mesmo tempo, sem conseguir respirar, precisando ser entubadas e só tem uma vaga na UTI, e uma dessas pessoas tem 80 anos e a outra pessoa tem 25, o médico vai deliberadamente escolher a pessoa de 25 para entubar e deixar a de 80 morrer. Se chegarem 2 pessoas ao mesmo tempo e uma pessoa tiver 50 anos, mas for diabética ou hipertensa,
e a outra pessoa for uma pessoa de 30, 35, 30 e poucos anos, os médicos terão que deliberadamente escolher entubar a pessoa de 30, 30 e poucos anos e deixar de 50 a própria sorte, porque teoricamente ela tem menos probabilidade de sobreviver à doença, mesmo sendo entubada, mesmo recebendo o atendimento intensivo, porque ela tem uma doença crônica. O que significa que se a gente chegar nesse mesmo ponto no Brasil, a sua tia que tem diabetes, ou a sua avó de 80 anos, ou a sua mãe de 40 e poucos anos, mas que é hipertensa, ficarem extremamente, gravemente doentes por conta do coronavírus, elas podem acabar não recebendo tratamento. E aí que os 4,8 milhões de reais que o governo gastou nessa campanha criminosa para incentivar as pessoas a saírem de casa, porque o governo está muito preocupado com a economia, que não pode parar, que não pode entrar em colapso, daria para comprar cerca de 70 respiradores. Cada respirador custa em média 70 mil reais. Aí você pode argumentar comigo, mas na Itália tanta gente está morrendo, não é porque não foi feita a quarentena, é porque na Itália tem muito idoso. Não, não é bem assim, porque a Alemanha também tem muitos idosos. E enquanto a Itália está com um dos maiores números de mortes por conta do coronavírus, a Alemanha registra um dos menores números de mortes por conta dessa doença no mundo atualmente. Sendo que na Itália, 22% da população está na faixa acima de 65 anos de idade. E na Alemanha, 21,1% da população está nessa mesma faixa etária. Então, o que acontece? Por que na Itália está morrendo mais gente do que na Alemanha? A Alemanha conduziu testes ostensivamente desde o momento em que apareceu o primeiro caso de coronavírus no país e foi muito rigorosa no acompanhamento da evolução da doença, coisa que a Itália não fez, seguiu exatamente no caminho oposto da Alemanha e do mundo, como o Brasil está querendo fazer agora. E uma segunda possibilidade que foi apontada como um dos fatores possíveis para essa diferença nos números é o fato de que na Itália 20% dos adultos entre 30 e 49 anos ainda moram com os pais, enquanto na Alemanha a quantidade é de 6,3%. A gente está muito mais próximo da Itália do que da Alemanha. No Brasil, 17,7% dos adultos entre 30 e 49 anos moram com os pais. E aí é por isso que não adianta você querer que os idosos fiquem em casa, mas que os jovens continuem trabalhando. Porque aí você, que tem 30 anos, que tem 20 e poucos anos e vai para o seu estágio, vai para o seu trabalho, vai sair na rua, vai pegar transporte público, vai entrar em contato com uma porrada de gente, vai voltar para casa possivelmente contaminado, você vai encontrar a sua mãe, a sua avó, alguém muito mais velho que você, que convive com você no mesmo espaço e que faz parte do grupo de risco, talvez de mais de um grupo de risco. Então, de que adianta essa pessoa estar em casa se você está indo na rua e está voltando para casa e trazendo para dentro de casa tudo que essa pessoa encontraria na rua? Então, não adianta se preocupar agora com o fato de que, se todo mundo ficar em casa, a economia vai parar, as fábricas param, tudo para. Sim, se todo mundo ficar em casa agora, há um impacto econômico. Mas desastres sanitários causam desastres econômicos. Então, se a gente não tiver muita atenção para impedir que a pandemia do coronavírus no Brasil vire um desastre sanitário, a recuperação da economia depois que isso passar vai ser muito mais difícil, porque muito mais vidas serão perdidas. Então, o tempo que vai levar para depois a economia se restabelecer vai ser muito maior do que se por um tempo as pessoas deixarem de trabalhar para ficar em casa e resguardarem as suas vidas. Para aí, assim que as coisas se normalizarem um pouco mais, elas poderem sair de casa e voltar a produzir. Mas aí ouvi o presidente falar que só alguns idosos vão morrer e que isso é inevitável, ou que ele, por ter um histórico de atleta, se pegasse o vírus, não passaria de uma leve gripezinha, o que inclusive não está certo, porque há até atletas profissionais no mundo inteiro adoecendo severamente por conta do coronavírus, o que não é o caso do Bolsonaro, ele nunca foi atleta nem profissional na vida dele, em nada. Quando a gente vê ele falando essas coisas, não é nada muito escandaloso vindo de um cara que trata quilombola como gado e que diz que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Porque esse tipo de declaração demonstra que ele não se importa se velhos morrerem ou se pessoas com condições de saúde mais frágeis morrerem, porque essas pessoas não fazem diferença para o sistema econômico. Essas pessoas não fazem diferença para uma sociedade que, na concepção dele, seria uma sociedade ideal. E aí, se isso não te lembrou nada, eu vou te dizer o que isso lembra. Isso lembra o nazismo.
Um dos pilares principais do nazismo era a eugenia. A eugenia é uma teoria que defende o aperfeiçoamento da espécie através da seleção genética, que é mais ou menos o que o Hitler tentou fazer quando ele dizia que os arianos, os brancos, os alemães puros, não deveriam se misturar com os judeus, porque os judeus seriam uma raça impura. E é por isso que ele matou tantos judeus e é por isso que o Bolsonaro acha que hoje as pessoas que morrerem em decorrência do coronavírus são pessoas dispensáveis para a sociedade brasileira. Mas aí eu nem vou me aprofundar nisso, acho que isso talvez seja assunto para um outro momento, se for assunto para um outro momento. Então, para encerrar, eu queria lembrar, em primeiro lugar, que não é só idoso que pega essa doença, então cuidado, tenha atenção às recomendações de higiene, não sai à toa, tenta resguardar a sua quarentena dentro do máximo da sua capacidade. E abril também é um mês de pico da epidemia de dengue no Brasil todos os anos. Então esteja atento ao seu quintal, à sua casa, evite focos da dengue. Não vamos facilitar que essa doença também se espalhe no Brasil agora, enquanto a gente já está tendo que enfrentar esse desafio tão grande que é o coronavírus. Independente de religião ou qualquer coisa, eu queria sugerir, para quem não assistiu, assistir A Bênção do Papa. Você consegue encontrar ela disponível no YouTube. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi nos últimos dias. E como ele disse, ninguém se salva sozinho. O momento que a gente vive hoje não é um momento de semear pânico, é um momento de semear a corresponsabilidade. Entenda que você faz parte de uma comunidade. Então, por mais que você não esteja em nenhum grupo de risco, pensa nas pessoas à sua volta que podem estar nos grupos de risco e em como você pode evitar que elas se contaminem através de você. Não seja um bolsominion escroto. O Brasil precisa parar.